Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo. Um capítulo que parece interminável, muito interminável. Nós vamos falar hoje, novamente sobre as ações do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. A Trump Media e Technology é empresa de mídia ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de vídeos, a plataforma Rumble, entraram com uma ação judicial contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o nosso ministro Alexandre de Moraes. A ação protocolada em um tribunal na Flórida acusa Moraes de violar a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão, ao ordenar a remoção de contas e conteúdos de um comentarista político conservador. O comentarista que todos sabem aqui, que é o Alan dos Santos, que hoje ele se encontra exilado nos Estados Unidos. As empresas alegam que as ordens de Moraes infringem a soberania dos Estados Unidos e desrespeitam os tratados internacionais. Além disso, argumentam que as ordens de censura afetam negativamente as operações da Rumble e da Trump Media e Technology, grupo especialmente considerando que a Rumble fornece serviços de nuvem, ela fornece serviço de nuvem, que é uma plataforma pertencente a Trump. A Rumble estava fora do Brasil desde dezembro de 2023, eu não sei se vocês lembram, desde dezembro de 2023, devido a ordens de censura de Alexandre de Moraes. Só que a plataforma voltou com tudo e disse que não vai mais acatar as ordens do Alexandre de Moraes. Em entrevista à CNN, o advogado de Donald Trump e da Rumble, o Martin de Luca, explica o processo contra Moraes. Vejam a reportagem e percebam o quão o advogado do Donald Trump e da Rumble está preparado. E a gente conversa agora com o advogado Martin de Luca, que representa Donald Trump e a empresa Rumble no processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu agradeço pela presença aqui no Arena. Muito boa noite, doutor. Boa noite, obrigado por ter me convidado. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, isso é encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então você tem 3 caminhos juridicamente válidos com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou a ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Eu não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões
que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos está protegida pela Constituição dos Estados Unidos, porém, aplica primeiramente. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia. Mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será... vamos pagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo MLAT, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para nossa fronteira. E como jornalista não cansa de passar vergonha, a jornalista Jussara Soares, ela mesma, ela fez uma pergunta assim tão capciosa, tão induzindo ao erro o advogado, que a resposta foi extraordinária. Foi como um corte assim, um corte Tramontina. Seria melhor que ela não tivesse realizado esse tipo de pergunta. Doutora, obrigada aqui pela presença, pela entrevista. Chama muita atenção é que essa ação ela foi apresentada logo depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas aqui no Brasil. Há uma relação entre esses dois fatos? Zora, sabe o que chama mais atenção para mim? Que os rumores sobre a denúncia do ex-presidente Bolsonaro era que ia ser apresentada na sexta-feira dessa semana. Então, eu te faço uma pergunta. Por que foi adiantada? Não, eu quero saber, perguntei ao senhor se há uma relação entre esses fatos. Eu estou fazendo a pergunta ao senhor. De nossa perspectiva, não. Não há porque preparar uma denúncia como a que a gente preparou para entrar em Tampa demora dias. E como vocês devem saber de outros casos, os prazos que impor as ordens do ministro são extremadamente apertados. Então, a gente teria que e teve que começar a planejar para entrar com essa ação muitos dias antes. Meu povo, o caldo está engrossando, está cada vez mais ficando grosso. O processo destaca que Moraes teria emitido ordens de censura a seguir os canais diplomáticos formais, tentando impor, na realidade, Moraes tentou impor jurisdição sobre empresas norte-americanas. As empresas solicitam que o tribunal declare as ordens de Moraes como inaplicáveis e não reconhecíveis nos Estados Unidos e que proíba qualquer tentativa de Moraes de exigir a remoção da plataforma Rumble ou da Truth Social, né? Da Truth Social, em inglês, né? Do Google e da Apple, tá bom? Em resposta, o CEO da Rumble, o Chris, ele afirmou o seguinte, que não cumprirá mais as ordens de Moraes e que se encontrarão no tribunal. Vejamos a reportagem ao site Migalhas, né, ao portal Migalhas. O site Migalhas colocou em nota aqui. O imbróglio teve início em outubro de 2021, quando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão preventiva do blogueiro Alan dos Santos, além da suspensão de suas contas em redes sociais, incluindo a plataforma de vídeos Rumble. Alan dos Santos é investigado pelo STF por disseminação de desinformação e ataques a ministros da corte. Apesar da ordem de prisão, os Estados Unidos, país em que reside o youtuber, negou seu pedido de extradição em março de 2022. Além disso, a Rumble, plataforma de compartilhamento de vídeos, semelhante ao YouTube, recusou-se a cumprir a ordem de suspensão da conta de Alan dos Santos, alegando não possuir representação no Brasil e que as determinações violavam a legislação americana.
Em fevereiro de 2025, o ministro voltou a expedir determinações contra a empresa, exigindo que a conta de Alan dos Santos fosse encerrada de forma permanente em todo o mundo. Gente, é um absurdo. Em todo o mundo. Como assim em todo o mundo? É um Deus. A nova decisão fez com que a Trump Media, empresa de mídia ligada ao presidente dos Estados Unidos, se alinhasse à Rumble para mover uma ação conjunta na Justiça dos Estados Unidos em fevereiro de 2025. Os advogados das empresas alegam que as decisões de Moraes violam a soberania dos Estados Unidos da América e a primeira emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão. A Trump Media também afirma que as restrições à Rumble no Brasil afetam a Truth Social, que depende de seus serviços. Nota do portal Migalhas. Né? Comentário do portal Migalhas. Este processo ocorre em um contexto de tensões políticas entre os Estados Unidos e o Brasil, especialmente após a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, né? E sobre as investigações também sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, aliado a Trump, por supostas tentativas de golpe no Estado. Alexandre de Moraes enfrentou um cenário jurídico bem complicado, na realidade bem complicado, com desafios tanto no campo das liberdades individuais como da soberania nacional. A defesa das empresas de Trump irá explorar aspectos de liberdade de expressão e jurisdicionalidade internacional, buscando garantir, com certeza, que as decisões do STF não ultrapassem as fronteiras do Brasil e possam expor suas operações no exterior. Se a ação for bem-sucedida, isso poderá afetar diretamente o trabalho de Moraes e estabelecer novos precedentes sobre a relação entre a legislação brasileira e o espaço digital global. Enfim, o Alexandre de Moraes virou o réu dos Estados Unidos. E não se esqueçam de compartilhar, de ativar o sininho, de comentar. Comentem, pessoal. Nos ajudem para que essas informações cheguem, né, a todos que possam ter a devida informação, uma informação correta, uma informação de qualidade. Então, vamos compartilhar. Canal Letícia Nogueira. Sua voz, sua força, nosso Brasil. Tchau, tchau.